Nós estamos aqui conversando com o atleta Ednilson Roberto. Ele faz parte da modalidade de atletismo, né, no Paradesporto daqui de Joinville. Então, a gente vai estar conversando um pouquinho, conhecendo um pouquinho mais sobre a modalidade que ele pratica e as suas experiências e vivências. Então, Ednilson, eu te pergunto, como que você iniciou, escolheu a modalidade no qual você pratica, né? Conta um pouquinho mais sobre a sua história, como que foi o teu envolvimento e a tua vivência dentro do esporte. Como é que tu começou? Que idade, mais ou menos, você dentro do marco histórico, você iniciou na prática das modalidades que você atua ou você começou em outra? Como é que foi teu início? Então, eu comecei aos 12 anos eu já comecei a praticar atividade física, né? Eu comecei jogando golfe e pratiquei até os 18 anos o golfe. Daí saí, lá era um projeto que tu trabalhava e poderia jogar golfe dentro do clube, né? Uhum, Aí, aos 18 anos eu comecei a trabalhar numa empresa em Jaraguá do Sul. Aos 21 eu sofri um acidente de moto onde eu fiquei com uma deficiência na perna esquerda, no joelho e no quadril. uhum, Com 26 anos, a minha noiva trabalhava na Secretaria de Esporte e a área do Paradesporto estava recrutando atletas, pessoas com deficiência, né, para participar dos Jogos Paradesportivos de Santa Catarina, o Parajasc. E daí eu fui lá conhecer um pouco sobre isso. Foi em 2016 e conversei com os técnicos do Paradesporto, a Rosiclar e o Eliandro Braz. E desde então eu venho praticando atletismo paralímpico, fazendo as provas de lançamento de dardo e disco e arremesso de peso. uhum. E assim, qual o teu tempo de dedicação no esporte? Você é atleta, né? Agora, a tua dedicação em relação à tua disciplina, à tua organização, teu planejamento, como que você se estrutura dentro desse contexto? Então, hoje eu sou atleta profissional, né? Eu vivo pro esporte, vivo do esporte, né? Eu treino de manhã na pista da Univille cerca de 4 horas. Aí eu venho para casa, almoço e no período da tarde eu faço fisioterapia, academia. E à noite eu faço faculdade. Uhum. Você está cursando qual curso? Faço, eu sou formado em gestão financeira já e agora eu estou cursando educação física. Uhum, muito bem. Agora, assim, no sentido assim, como é que foi a tua experiência, né? Você viajou, né? Você participou de várias, como você comentou, primeira competição tua foi no Parajasc, né? No sentido. Mas outras competições relevantes que você pode comentar e a tua experiência ou dificuldade e desafios encontrados também na tua prática. Então, a minha primeira viagem internacional a gente foi para Colômbia em 2018. Eu fui para lá para poder fazer classificação internacional. Dentro do Paradesporto, a gente faz classificação de deficiência para ver em qual classe você vai poder se encaixar e competir, né? Eu competi de Uhum, 2016 a 2018 no Brasil, classificado como F44, que é deficiência em um ligamento de membros inferiores. Em 2018, lá na Colômbia, aí a gente passa por uma banca de médicos internacionalmente. E esses médicos me classificaram como F42 lá, que é com duas sequelas de ligamento, que é joelho e quadril. E encurtamento da perna eu também tenho. Lá na Colômbia mesmo, a dificuldade era mais a língua mesmo, porque era espanhol e é um espanhol muito ligeiro. uhum. A gente não entendia muito o que eles falavam, assim, por causa que era muito rápido. A gente até pedia para eles falar um pouco mais devagar para ver se a gente conseguia entender. E a comida também. A comida sempre é um É problema um grande desafio, né? nas viagens Exatamente. internacionais. Eu fui para o Brasileiro de 2019, o Campeonato Brasileiro que foi em São Paulo. Lá eu fui segundo colocado, mas eu bati o recorde mundial da minha classe, F42. Competições de grande porte, assim, sempre tem junções de classe, que são classes parecidas, de membros inferiores.
Juntou 42, 43 e 44 nessa competição em Nessa São Paulo, classificação. Uhum, né? E lá eu fiquei em segundo lugar, mas eu bati o recorde mundial da minha classe no F42 em 2019. Em 2020 eu fui convocado para ficar 3 meses treinando com a seleção paralímpica em São Paulo, visando as Paralimpíadas de Tóquio. uhum. Mas daí veio a pandemia, né? E a gente ficou um ano parado, as Olimpíadas foi transferida. E esse ano a gente participou da seletiva para as Paralimpíadas, que também foi em São Paulo. A gente ficou uma semana lá, isolado, dentro do CT. A gente só saía para treinar e para competir do quarto. A alimentação era toda dentro do quarto. A gente tinha o mínimo de contato com os pessoal de De externo, fora. né? De fora. Uhum. E daí em início de agosto saiu a convocação, eu fui convocado e participei das Paralimpíadas de Tóquio 2020 e 2021, né? E como é que foi essa notícia, né, de quando você recebe, você vai poder viajar, representar o Brasil, representar a modalidade, e como pessoa também, né, a oportunidade de estar conhecendo outros países e a outra cultura também. Como é que foi para ti essa experiência, por mais que seja curta, né, porque é poucos dias, mas tem que ter toda a ambientação no país, para essa experiência internacional, na verdade não é a primeira, mas a gente participar de uma Paralimpíada num país longe, né, com outros costumes. E como é que foi para ti essa sensação de estar naquele ambiente? Claro que a gente não com muito público, mas já podendo pensar na representatividade que você trouxe, né, para o Brasil, no sentido de que as pessoas possam conhecer mais a questão da modalidade. Então, como é que foi essa vivência para você na Paralimpíada então, de Tóquio, especificamente agora? Logo que saiu a convocação, é aquela coisa, né? Pô, eu fui convocado, deu alegria, saber que vai representar o Brasil numa Paralimpíadas, ainda mais numa Paralimpíadas que nem foi, né? Depois de um ano, com incerteza se vai ter ou não vai ter, pandemia, tudo isso foi uma alegria maior possível. E daí eu viajei para São Paulo, fiquei uma semana em São Paulo fazendo testes de Covid para poder embarcar para Tóquio. A gente teve que fazer 2 testes de Covid em São Paulo, em laboratório credenciado pela, pela organização. Organização. Uhum. A gente chegou em Tóquio no dia 9 de agosto, setembro, 9 de setembro, setembro ou agosto? Agosto, 9 de agosto, e a gente fez a climatização em Hamamatsu. É uma cidade tipicamente brasileira lá. Eles têm 18 mil brasileiros que moram nessa cidade. Então a comida era muito parecida com a nossa aqui lá em Hamamatsu. É muito boa a comida. E o clima, meu, muito quente, assim. A gente fazia uns treinamentos que chegava a perder quase 2 quilos durante o treino. Muito quente mesmo. A gente não teve contato com ninguém externo, fora da organização, sem ser as pessoas que trabalhavam mesmo. A gente fez teste de Covid todos os dias, no período da manhã, antes do café da manhã, a gente já fazia o teste de Covid. E a gente ficou 10 dias em Ramamatos, depois a gente foi para a Vila Paralímpica. Lá na Vila Paralímpica, a gente teve um pouco mais de liberdade de poder sair de dentro do hotel, do prédio do Brasil, caminhar dentro da vila, mas sem ter o contato com o pessoal externo mesmo. Mas o pessoal que organizou, que trabalhava de voluntário, e as pessoas que trabalhavam dentro dos refeitórios, dentro da academia, a gente teve um pouco de contato, mas também é tudo por Google Tradutor, né? Porque É uma foram, comunicação, né? a comunicação é tudo por Google. Fundamental, né? E, Você pode continuar. e lá também é cento e poucos países, né? 180 e poucos países participando das Paralimpíadas, então ia ficar difícil mesmo tu conseguir falar com todo mundo, né?
Com certeza. Então, você também atribui, aliada ao esporte, a necessidade de aprimorar o idioma, né? Como você já faltou duas dificuldades aí, que às vezes a gente não dá tanto importância, né? Então, começa a surgir as oportunidades e assim você começa, acho que tem que buscar por ali um aperfeiçoamento. Você acredita que isso é importante também? Ah, isso é importante. Se tu tem a pretensão de viajar para fora do Brasil, comece desde já a fazer um curso, nem que seja o básico mesmo da língua do país que tu vai viajar, porque isso é fundamental. Sim. O que que é uma pergunta assim mais pessoal? O que que você atribui o esporte para o seu desenvolvimento? Quais são do lado positivo e o lado negativo também? Nesse teu desenvolvimento, o que que você atribui ao esporte para a sua vida pessoal e profissional nesse Então, sentido? antes de entrar no esporte ali, eu fiquei quase 5 anos, do meu acidente até eu iniciar, né? Uhum. Eu não me aceitava como deficiente. Depois que eu entrei no esporte, eu comecei a me aceitar mais e saber que se a pessoa que não tem deficiência consegue fazer, eu também posso. Eu vou ter um pouco mais de dificuldade, mas eu vou fazer a mesma coisa. E um pouco a questão do ruim é ficar longe da família, né? As viagens, assim, que nem eu fiquei 1 mês e 4 dias longe da minha família, né? Entre viagem para São Paulo e retorno para minha cidade, né? Eu fiquei 1 mês e pouco fora. Isso a Você dificuldade. A grande dificuldade é a saudade, né? A gente fala assim que essa palavra é tão grandiosa, ela não tem uma tradução, mas só quem sabe sente, né? Sim, Reside em Joinville mesmo ou sim. aqui em Joinville? Resido Tá? aqui e treino aqui em Joinville. Ah, aham, tá, ok. Outra coisa, assim, essa importância que você vê do esporte, falando assim para as pessoas, né, para os jovens, né, no pensamento que muitas vezes a gente fala a questão que nós temos a importância da relação do esporte na formação, independente da situação que você como ser humano, né? O que você diria para os jovens e para as crianças também que vão estar nos escutando em relação a essa participação do esporte, o se jogar mesmo, né? O que você daria de opinião ou de sugestão ou uma orientação para esses futuros, tendo em vista que você também está na nossa área, né? Você está se formando como profissional na educação física, é isso que você comentou. Então, assim, uma questão mais voltada para as crianças e adolescentes, uma opinião tua referente à importância do esporte. Então, conheça um pouco, né? Conheça, se aprimore, buscar sempre o melhor, né? Em tudo que tu faz na vida, seja no esporte, ou seja no seu serviço, ou seja na escola, sempre buscar ser o melhor, dar o seu melhor. Pode ser que o seu melhor não seja o resultado que tu espere lá na frente. Pode ser que não seja aquela nota 10, pode ser que não seja aquele emprego que tu queria, mas dê o seu melhor. Tu dando o seu melhor na sua vida, os resultados lá na frente você vai alcançar, né? Eu vejo por mim, né? 5 anos atrás eu não me imaginava estar numa Paralimpíadas. E aconteceu, né? Eu vim sempre em todas as competições, eu entrava para tentar ser o melhor, mas nem todas eu consegui ser o melhor. Mas sempre tentava evoluir com aquela competição, né? Tem uma frase que eu gosto muito, eu entro numa competição, eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo, né? Uhum. Exatamente. É o aprendizado e cada dia uma superação. A gente fala assim, desafios acontecem em todos os segmentos, né? A gente, assim, o sentido do porquê, né? No sentido de dar uma continuidade, de se jogar, a questão da importância da psicologia, né? Porque o entender, né, que foram passos importantes no nosso desenvolvimento, e ao mesmo a gente entender que algumas questões que digamos assim, uma pedra no nosso caminho. A gente tem que aprender com ela, que a gente vai ter que transpor, né? Ou de uma forma a gente vai ter que buscar estratégias, pode ser diferente, pode ser pular, pode ser outras formas, mas a gente não pode, como a gente fala, não podemos desistir, né? Então, essa é
uma ideia que você também está trazendo aqui, contribuindo bastante para que a gente dê esse pensamento, essa questão da cultura. E o que você diria para o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre a modalidade, na questão do Paralimpíada, conhecer até mesmo para aquelas crianças que têm alguma deficiência, que procure buscar o setor. Você pode falar um pouquinho da organização, da onde se agrega, se busca, né? A gente colocar essas pessoas em contato com a prática esportiva, dependente do segmento, dependente da qualidade, ou dependente da modalidade que ela se interesse. Poderia falar um pouquinho sobre isso também? Ó, o nosso clube, ele tem 5 modalidades. Ele tem o atletismo, a natação, o futebol de 7, a bocha paralímpica e o basquete em cadeira de rodas. Se você tem interesse de conhecer, você pode entrar em contato com a Secretaria de Esporte, com o Departamento de Paradesporto e pode agendar com eles lá uma visita em qualquer uma das 5 modalidades. A gente tem visitação sempre. E quem quiser mais conhecer um pouco mais sobre nós, sobre o atletismo paralímpico, a gente está todos os dias pela manhã na Univille. A gente recebe de vez em quando algumas pessoas lá que têm o interesse de conhecer, saber um pouco mais. E você que tem deficiência, procura nós. A gente tem o CEPinho, que é desde os 6 anos, a gente acolhe todas as pessoas com deficiência. Ela conhece todas as modalidades paralímpicas do clube e aos 12 para 13 anos ela escolhe qual a modalidade que ela quer continuar a praticar, né? Para o resto da vida ou para ter um desenvolvimento um pouco mais saudável, né? Dentro do que agora falar um pouquinho na área da educação física, a tua lesão foi qual tipo de classificação? Falando em parte de lesão, assim, tu teve um segmento, como que pode explicar um pouquinho? Então, no meu acidente eu tive fratura exposta no joelho, na coxa, no fêmur, e foi muito próximo ao joelho. Hum, Então ele afetou bastante o joelho. toda a E articulação, toda a parte dos ligamentos, sim, não chegou a romper ligamento, mas ele afetou bastante a patela e a rótula, né? Uhum, Então, eu fiquei com o joelho preso durante 4 anos, porque o médico colocou a platina um pouco abaixo do joelho, porque senão eu não conseguiria colocar a platina e teria que ser amputação, né? E eu fiquei com a perna uhum, mais curta, e como eu fiquei muito tempo sem colocar o pé no chão, afetou bastante também a parte do quadril, né? Aí eu uhum. fiquei A tua parte com. de reabilitação, ela foi um processo longo nesse sentido, né? Sim, eu fiz mais de 100 sessões de fisioterapia para tentar melhorar o joelho. Aí o médico disse que só com cirurgia poderia melhorar, mas não ia ficar 100%. E era uma cirurgia muito agressiva. Ele teria que abrir a perna inteira, desde o do calcanhar até em cima no quadril. Aí eu optei por não Optou. fazer. Uhum. No momento agora eu optei por não fazer, porque é como ele falou, né? Poderia dar certo, como poderia É um não risco, dar. né? Era um risco Ele falou que eu poderia melhorar a perna, a flexibilidade do joelho em no máximo 40%. Então, hoje eu tenho de 15 para 20% de mobilidade no joelho. Tu tem o deslocamento da tua perna outra. Qual que é, na verdade, a A esquerda? esquerda, A a esquerda. esquerda. Aí tu tem a direita mais fácil. Mas, enfim, eu acho que você tem um grande caminho aí a ser percorrido, né? E a questão, assim, de você ter participado de uma Olimpíada e retornado à cidade de origem e estimular, né? Conhecer, porque a pista da Univille, ela está aberta, ela está disponível, e aí poder conversar contigo, você está aberto, até mesmo a questão do teu planejamento, né, a questão com a tua treinadora, de como que você se organiza, né, porque existe um protocolo, né, de tratamento, planejamento, de todas as dimensões e ações que você tem que executar. Eu considero, assim, a profissão de atleta, né, uma profissão
que ela é rica, né? Mas ela também tem muitos desafios e para quem não trabalhar com o corpo, né? Se a gente pensa assim, o corpo dói, ele precisa sim de movimentar-se, ele precisa de aquecer, ele precisa alongar, mas a questão de você ter como profissão esporte, precisa do teu corpo, então você tem que cuidar de todas as formas e adaptar-se também com o que se tem no momento, né? E aprender também com essas dificuldades, né, Edenilson? No início, para mim, foi um aprendizado. Tive o contato com o atletismo. Já tive contato com outras modalidades coletiva, né? Eu jogava futebol, jogava golfe, jogava vôlei, mas o atletismo no início eu até achei assim, meu, será que eu vou conseguir? Eu vou ter que me adaptar. E eu olhava, assistia muito vídeos de pessoas sem deficiência, porque é muito difícil achar um vídeo na internet de uma pessoa com deficiência fazendo ou parecida com a deficiência minha fazendo o lançamento. Aí eu comecei a pesquisar muito a pessoa com convencional, né, fazendo. E eu olhava assim, meu, como é que eu vou fazer? Eu tenho que me adaptar, eu tenho que mexer. E foi muito a adaptação mesmo, muito com o técnico em cima corrigindo os pequenos erros, né? Porque tudo na vida é aprendizado, né? Eu hoje estava lá em Tóquio, mas eu tenho muito ainda a aprender para chegar em Paris melhor do que eu fui em Tóquio. Uhum. Sim, esse é o objetivo, né? No sentido de aprimorar aquilo que você sabe. Algumas coisas a gente tem falhas na execução, então eu tenho que fazer o que você utiliza, o que até mesmo adaptar o treinamento, tem a questão da aclimatação, né? Tudo isso você já tem que. E parece que é um tempo, 3 anos, ou as pessoas acham que em 4 anos, mas imagina durante desse período você tem que treinar, quanta coisa você tem que fazer, e a execução, o aprimoramento, e como você mesmo comentou, a aprendizagem está sempre aberto a aprender. Esse é o melhor das qualidades, de umas habilidades que nós podemos fazer com nossos alunos, até mesmo os nossos atletas aprendam, né? Estejam aberto a aprender e conseguir reconhecer quando e como aprimorar e melhorar aquela execução. Isso é o primordial da parte de treinamento esportivo, né? Muitas vezes as pessoas ditas, a gente fala ditas normais, ou as pessoas não estão abertas, né? Ou que não gostam de ser corrigido, né? Não aprimoram. Então, assim, a gente tem que, às vezes, ser um pouco mais humilde, né? Porque hoje nós todos temos habilidades, né? Temos competência para fazer a execução. O que precisa, muitas vezes, é o treinamento. É você repetir, aprender e querer aprender todos os dias, né? Esse é o fechamento que eu considero super importante como professora. E eu acho que você também pensa no mesmo sentido, né? Já que você também está na área. Você está fazendo bacharel e licenciatura ou bacharel? Bacharel, só Bacharel. bacharel. Teu interesse, assim, a tua motivação que te leva depois que você se aposentar como atleta, né? Que a gente tem que pensar eu tenho uma parte, tenho um período, mas o que eu vou fazer depois, né? O que tu imagina que você, a partir daqui, depois das Olimpíadas, ou até mesmo fazendo concomitantemente? Então, eu estou estudando mesmo para se buscar novos talentos, né? Eu quero fazer palestra dentro da escola e buscar talentos dentro das escolas para trazer para o esporte, né? Não só para o atletismo, mas para o esporte em geral. Quero muito fazer isso. Eu acho que Joinville é um celeiro de grandes talentos e só falta ter essa captação de buscar os talentos aonde eles estão, né? Seja Sim, lá na escola ou seja lá no bairro, né? sim. E as pessoas quererem, né? E ver o quanto pode contribuir para a vivência, experiência dessas crianças, desses adolescentes, né? Que hoje ser deficiente, a gente tem que pensar que nós somos com capacidades diferenciadas, mas a gente tem Sim. possibilidade de aprender, né? E se adaptar
Mas para isso ela tem que vivenciar, para isso ela tem que fazer as experiências, passar, como você mesmo comentou, passar pelo CEPinho, que nós engarramos crianças desde os 6 anos, que ela faça aquele período de adaptação de atividades lúdicas, para conhecer todas as modalidades de uma forma brincando, e depois galgar, querer fazer uma prática esportiva específica na modalidade. Você falou para mim quais as modalidades você faz? Dardo? Eu faço as provas de lançamento de dardo e lançamento de disco e arremesso de peso. Uhum. Nas Paralimpíadas eu competi no lançamento de dardo e no arremesso de peso. Ok. Eu gostaria que você deixasse uma palavra de final, uma reflexão, e, de antemão, eu agradeço muito a tua participação e ter conversado contigo, Denilson, agradeço imensamente, porque eu acho que a contribuição que você traz, a tua experiência, a tua vivência, né, as tuas dificuldades, né, porque é uma questão difícil, mas que a superação, a dedicação, a determinação fez com que você pudesse estar galgando inúmeras coisas, né? Então, eu deixo a palavra final contigo. Então, eu digo para todo mundo, né? Toda vez que eu me chamo para falar alguma coisa sobre a minha vida, eu digo que não é superação, mas é buscar o melhor a cada dia, né? Você buscando o seu melhor a cada dia, você com certeza será um grande futuro para o Brasil. Você será um grande pai, você vai ser um grande, uma grande mãe. Você será muito bem na sua vida se você sempre buscar dar o seu melhor, né? Eu no esporte eu busco a cada competição melhorar os meus resultados, para possivelmente convocação, possivelmente Paralimpíadas, e sempre estar melhorando diariamente aos treinos também, né? Cada dia melhorar um pouco. Que bom. Então, eu agradeço bastante a tua participação e o muito obrigada. Eu que agradeço e estou à disposição sempre que precisar.